Olá! Quando a gente vê uma obra acontecendo na cidade, uma escola nova sendo construída, um posto de saúde reformado, já parou para pensar como se decide fazer isso? E o mais importante, de onde vem o dinheiro? A resposta para tudo isso está num documento fundamental, a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Hoje a gente vai desvendar o que é essa lei e por que ela mexe diretamente com o nosso dia a dia. Pois é, toda essa conta, escolas, hospitais, limpeza pública, tudo isso está detalhado numa única lei. Ela funciona basicamente como o roteiro financeiro da prefeitura por um ano inteirinho. E para entender como isso funciona na prática, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar o sistema todo. Então, antes da gente mergulhar de cabeça na Lua, é muito importante saber que ela não existe sozinha, sabe? Ela é, na verdade, a peça final de um quebra-cabeça de um sistema de planejamento bem maior e bem estruturado. Vamos pensar assim, ó. O PPA é o grande plano de voo para 4 anos. Ele define as grandes metas, o que o governo quer fazer. Aí vem a LDO, que é tipo um manual de instruções para cada ano, dizendo como aquelas metas vão ser alcançadas, quais são as regras do jogo. E a LOA. A LOA é o orçamento em si, detalhando quanto vai ser gasto em cada coisa, transformando todo aquele plano em ação para o ano que está começando. Beleza, então vamos direto ao ponto, ao centro da nossa análise de hoje. Afinal, o que é exatamente essa tal de Lei Orçamentária Anual? De forma bem simples, a LOA é a lei que faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela prevê todo o dinheiro que o governo espera arrecadar. E segundo, ela dá o sinal verde, a permissão para gastar esse dinheiro em áreas específicas. É o balanço perfeito entre o que entra e o que sai dos cofres públicos. E essa frase que está na tela, o orçamento em ação, ela resume tudo de um jeito perfeito, captura a essência da LOA. Porque ela não é só um monte de números num papel, é o que permite que as políticas públicas saiam do discurso e virem realidade. Resumindo, a LOA tem missões super importantes. Ela começa estimando toda a grana que vai entrar. Depois, detalha exatamente onde cada centavo vai ser aplicado. Um ponto que é crucial é garantir o equilíbrio, ou seja, a famosa regra de não gastar mais do que se arrecada. E no fim das contas, é a LOA que dá a condição para a prefeitura executar tudo aquilo que ela planejou. Mas como essa lei tão importante nasce? Ela não aparece do nada, não. Ela percorre uma jornada bem definida todo santo ano e essa jornada envolve os diferentes poderes do governo. Essa jornada começa lá na prefeitura, no Poder Executivo. Eles têm até o fim de agosto para preparar uma proposta de orçamento. Daí, esse projeto é enviado para a Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo. A tarefa deles é discutir, propor mudanças, ajustar e, finalmente, votar. Se tudo der certo dentro do prazo, no dia 1º de janeiro a nova LOA já está valendo. Certo. Agora vamos trazer essa conversa toda para a nossa realidade, para o nível local. Como é que a LOA se materializa no dia a dia de um município? Para ficar mais fácil de visualizar, vamos usar um exemplo. Imagina aí uma cidade com um orçamento total de 100 milhões de reais para usar em um ano. A pergunta é, de onde vem todo esse dinheiro e para onde ele vai? As fontes de receita de onde o dinheiro vem são várias. Uma parte vem dos impostos que a própria cidade arrecada, como o IPTU dos imóveis e o ISS sobre os serviços. Mas outra parte bem importante vem de repasses, de dinheiro que o governo estadual e o federal mandam, como uma fatia do ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios. E o que se faz com esses 100 milhões? Bom, uma parte bem grande desse bolo já tem destino carimbado por lei. A Constituição obriga, por exemplo, que no mínimo 25% do que é arrecadado com impostos tem que ir para a educação e pelo menos 15% para a saúde. O que sobra disso tudo é que vai ser distribuído entre o pagamento do pessoal, serviços como limpeza urbana, infraestrutura e as outras 1000 necessidades da cidade. Só que, claro, nem tudo é tão simples quanto parece no papel. Gerenciar o orçamento de um município, na vida real, traz uma série de desafios gigantescos. A LOA é o mapa, sem dúvida. Mas o terreno da economia é muitas vezes imprevisível, né? A economia pode desacelerar, a arrecadação pode cair, e aí a administração pública precisa se virar para adaptar o plano. E olha só esse dado que mostra bem o tamanho do desafio. Em muitas, mas muitas cidades brasileiras mesmo, mais de 80% de toda a receita vem de transferências dos governos estadual e federal. Isso cria uma dependência externa enorme. Vamos entender melhor esses desafios. A alta dependência significa que se a economia do país ou do estado vai mal, o município sente o baque na hora. A tal da rigidez orçamentária quer dizer que a margem para decidir onde gastar é pequena, já que muito dinheiro já tem destino certo. E se a receita que foi prevista não entra?
Aí o governo é obrigado a fazer o chamado contingenciamento, que na prática significa congelar uma parte dos gastos. E isso pode atrasar a obra de uma creche, a pavimentação de uma rua e por aí vai. Depois de ver tudo isso, fica bem claro porque entender a LOA é tão fundamental para qualquer pessoa que se interessa pela gestão da própria cidade, né? Ela é a ferramenta que faz as políticas públicas saírem do papel, que garante que a máquina administrativa consiga funcionar e, talvez o mais importante, é o que permite que a população fiscalize as contas públicas. A LOA é um verdadeiro raio-x que mostra onde um governo está de fato investindo seus recursos e sua energia. No fim das contas, é a LOA que separa o que é discurso da prática, é ela que transforma as promessas de campanha num plano de ação, com números, com metas. Por isso, ela é a peça central para a transparência e para o controle social. E fica aqui uma reflexão final para a gente. Se a LOA realmente mostra as verdadeiras prioridades de uma gestão, o que o orçamento do nosso município está nos contando sobre o que é mais valorizado por aqui? É uma pergunta que com certeza vale a pena ir atrás da resposta.